E aí, meus jovens sedentos por conhecimento, estou eu aqui novamente nesta tarefa inglória e ingrata e remota para continuarmos a nossa saga sobre Getúlio Vargas. Na última aula eu falei para vocês como foi todo aquele processo de consolidação do poder de Vargas no imediato pós-30, durante o governo provisório. Sem mais delongas, hoje a gente vai falar exatamente sobre o governo constitucional que ocorre entre 1934 e 1937. Do governo constitucional em 34 até a ditadura do Estado Novo, em 37, foram apenas 3 anos. E tudo aconteceu. Nesse curto espaço de tempo, o Brasil vai de um governo constitucional para uma ditadura. Estamos no ano de 1934. É o ano da segunda Copa do Mundo, da fotografia mais famosa do Monstro do Lago Ness e do falecimento da Marie Curie. No Brasil, passado os trabalhos que resultaram na Constituição de 1934, Vargas fez uma reorganização ministerial. Saíram os tenentes e entraram todos aqueles representantes de estados que haviam apoiado Vargas na Assembleia Constituinte. Aquela velha troca de favores bem conhecida da política brasileira. Nessa troca foram beneficiados os estados de Minas, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco e até São Paulo ganhou uma boquinha no novo ministério. O que Vargas pensava mesmo nesse momento era como dar continuidade ao seu projeto de fortalecimento do Estado, na prática, no fortalecimento do seu próprio poder e no enfraquecimento das oligarquias estaduais, ou de algumas oligarquias estaduais. Perceba então que Vargas está sempre em permanente movimento, ele está sempre se reorganizando de acordo com os acontecimentos e com as novas conjunturas que vão surgindo. É exatamente nesse momento que o projeto político de Vargas encontra os militares. E aí você pode estar pensando, tá, mas os tenentes também não eram militares? Os tenentes não apoiaram Vargas para ele chegar ao poder em 1930? A resposta é sim. Mas o que passa a ocorrer a partir de 1934 é uma aproximação de Vargas com a própria instituição militar, com o próprio exército, então, enquanto instituição, e não mais apenas restrito aos tenentes. E isso vai fazer uma diferença fundamental nesses próximos 3 anos aí, até a instauração da ditadura do Estado Novo. Contudo, mesmo com o apoio do exército, Vargas teve que conviver com situações aí durante o governo constitucional que acabaram por dificultar a consolidação do seu poder. Uma delas foi a própria Constituição de 1934. O fim do estado de guerra e o restabelecimento de um Estado de Direito com a Constituição de 1934 acabaram por fortalecer a participação política e os movimentos sociais no país. É nesse momento também que o ambiente político se radicaliza e ocorre uma verdadeira polarização entre direita e esquerda, refletindo o próprio contexto internacional de luta entre fascismo e comunismo. À direita e à esquerda no país surgem organizações políticas não partidárias que são completamente divergentes entre si. À direita, a Ação Integralista Brasileira e à esquerda, a Aliança Nacional Libertadora. Fundada em 7 de outubro de 1932 sob o lema Deus, Pátria e Família, a Ação Integralista Brasileira teve como primeiro ato público na cidade de São Paulo uma marcha com mais de 40 mil integrantes. Trajando os característicos uniformes verdes, os integralistas, ou galinhas verdes, como eram chamados pelos comunistas, tinham como principais características o anticomunismo, o antiliberalismo e o nacionalismo. E se você achou toda essa história de uniforme, marcha, Deus, pátria, família, parecido com o fascismo italiano, você não está errado. A inspiração do integralismo era claramente o fascismo. Guardadas as devidas discussões na historiografia brasileira sobre o integralismo e sua aproximação com o fascismo, no sentido de o integralismo não ser uma cópia pura e simples do fascismo italiano, o certo é que os integralistas mobilizaram milhares de pessoas, em especial as camadas médias urbanas.
Sob a liderança de nomes como Plínio Salgado, Gustavo Barroso, Miguel Reale, os integralistas eles mobilizaram jornalistas, médicos, advogados, principalmente profissionais liberais, e todos aqueles que, de certa forma, foram magnetizados por essa ideia de um Estado forte e centralizado que mobilizava os indivíduos para uma causa maior. E essa causa maior podia ser tanto o Estado, o país, ou no âmbito privado, as questões relacionadas à família, às tradições, que supostamente estariam em perigo, fruto de uma ameaça comunista. No ano de 1934, além da Constituição, outra lei será promulgada, e essa muito mais reveladora dos anseios autoritários e centralizadores de Vargas, a Lei de Segurança Nacional. Além de prever a censura aos meios de comunicação, a Lei de Segurança Nacional serviu também para colocar na ilegalidade a própria Aliança Nacional Libertadora poucos meses após a sua fundação. Criada em 1935, a ANL sempre fez oposição ao governo Vargas. Anti-imperialista e defensora da reforma agrária, ela reunia os mesmos estratos sociais que a Ação Integralista Brasileira. Então formavam também parte da ANL advogados, médicos, jornalistas, que de alguma forma viam o comunismo como possibilidade de mudança nas estruturas sociais do país, mas também reunia muitos tenentes desiludidos com os caminhos que a própria Revolução de 30 havia tomado. E assim como a Ação Integralista Brasileira, a Aliança Nacional Libertadora rapidamente conseguiu mobilizar milhares de adeptos. A vaca começa a ir para o brejo para a ANL quando, em 5 de julho de 1935, em comemoração aos levantes tenentistas que tinham ocorrido em 1922 e 1924, Carlos Lacerda faz a leitura de um manifesto escrito pelo próprio Luiz Carlos Prestes, grande líder tenentista, e que seria a justificativa ideal para colocar a ANL na ilegalidade. A frase "todo poder à ANL" demonstrava uma influência indisfarçável do comunismo, remetendo à famosa frase de Lenin "todo poder aos sovietes". Nesse momento, então, pelo menos retoricamente, a ANL fazia a defesa da luta armada contra o governo Vargas. E é exatamente nesse momento que a perseguição aos comunistas empreendida pelo governo Vargas, que já era muito grande, fica maior ainda, com o desaparecimento de muitas lideranças comunistas e prisões aos montes. Mesmo colocada na ilegalidade pela Lei de Segurança Nacional, a ANL continuou a existir na ilegalidade, organizando comícios e inclusive um levante armado em agosto de 1935, que ficou conhecido na historiografia como Intentona Comunista. Sob a liderança de Luiz Carlos Prestes, a ideia era iniciar levantes em quartéis militares de várias regiões do Brasil, com o apoio do operariado, que nesse momento realizaria greves também por todo o país. Para as lideranças da ANL, o Brasil estava pronto para uma revolução operária, pois assim como a Rússia czarista reunia condições sociais, políticas e econômicas para ocorrer uma revolução comunista. Não se sabe se essa avaliação foi influenciada pelo excesso de vodka que Luiz Carlos Prestes deve ter ingerido nos 3 anos em que ele ficou na União Soviética, mas o certo é que simplesmente deu tudo errado. O movimento foi um verdadeiro fracasso. Até ocorreram levantes militares em Recife, Natal e inclusive no Rio de Janeiro, mas todos eles foram facilmente vencidos pelas tropas governistas. Além disso, parece que ficou faltando culminar com o operariado, pois não ocorreram greves espalhadas por todo o país como imaginavam os aliancistas. Esse levante comunista de 1935 foi a deixa utilizada por Vargas para aumentar a repressão, não apenas contra os comunistas, mas contra todos aqueles que, de alguma forma, fossem opositores ao seu governo. Além disso, sob a ameaça representada pelo perigo comunista, o próprio Congresso passou a aprovar, a partir de novembro de 1935, uma série de medidas que davam ao Poder Executivo poderes quase ilimitados de repressão. Entretanto, mesmo com esses poderes quase ilimitados de repressão,
Vargas não conseguia no Congresso os 2/3 necessários para aprovar a prorrogação do seu mandato presidencial. Lembre-se que pela Constituição de 1934, as eleições presidenciais de forma direta estavam previstas para o ano de 1938. Sendo assim, durante o ano de 1937, começaram a se organizar os candidatos que disputariam as eleições presidenciais. Por São Paulo, aparecia o nome do próprio governador Armando de Sales Oliveira, candidato então oposicionista a Vargas. Surgia também o nome do paraibano José Américo de Almeida, representante das oligarquias do Norte e Nordeste e do próprio tenentismo. E por fim, o nome de Plínio Salgado, membro e líder da Ação Integralista Brasileira, que a partir de 1936 havia se tornado um partido político. Obviamente que Vargas estava extremamente insatisfeito com a não prorrogação do mandato presidencial e iria vender extremamente caro a sua saída da presidência. No dia 30 de setembro de 1937, ocorre mais uma daquelas situações que muda o curso da história. É nesse dia que o governo divulga a existência de um suposto plano comunista para tomar o poder. Era o chamado Plano Cohen. Descobriu-se muito tempo depois que esse Plano Cohen era uma obra de ficção feita pelo próprio governo do Vargas e destinado a conseguir a permanência de Vargas no poder. Aproveitando-se então desse perigo vermelho, de um medo do comunismo que era muito latente na sociedade brasileira desde a Revolução de 17 e que se tornou muito mais real com o levante ocorrido em 1935, Vargas pretendia convencer o Congresso Nacional a promulgar o estado de sítio e prorrogar o mandato presidencial. É importante a gente destacar que a oposição sacou que essa história de Plano Cohen estava muito estranha e que, na verdade, poderia ser um artifício utilizado por Vargas para permanecer no poder. Muitos congressistas, inclusive, continuavam sendo contrários ao continuismo de Vargas na presidência. Contudo, além de um medo de um suposto perigo comunista, havia também outro muito mais real, que era a ameaça de uma intervenção militar e de um fechamento do Congresso Nacional pelo Exército. Temendo então um golpe militar, os congressistas acabaram afinando e concederam a Vargas a prorrogação do mandato presidencial. No dia 10 de novembro de 1937, Vargas soltou ali um glu-glu iê e acabou por enviar tropas da Polícia Militar para cercar o Congresso e para fechar o Congresso Nacional. Começava o Estado Novo. O regime mudou, mas Vargas permaneceu no poder. E é disso que vamos falar na próxima aula. O Estado Novo, a ditadura varguista, o néctar, o mel de todo esse período em que Vargas fica no poder entre 1930 e 1945. Até lá. Tchau.